A paz de Cristo, meus amados irmãos. Hoje eu quero trazer uma instrução em nome de nosso Jesus Cristo, para que a gente possa ter a mente mais esclarecida, possa ter a mente mais iluminada acerca de os evangelhos, das boas novas que estão pregando no dia de hoje. O que eu quero hoje agregar a essa instrução é a ciência. Nós vemos que a ciência se tornou-se poderosissimamente no globo, de forma que o Deus da criação não se vê ele mais como ele é. E eu quero deixar aqui uma orientação para os meus irmãos que têm essa necessidade de esclarecer ao povo, por meio da palavra, o verdadeiro evangelho genuíno. E aqui eu quero trazer um profissional da ciência que estuda astronomia. O homem é a pessoa que se forma no conhecimento de todos os corpos celestes. Só que eu quero dizer uma coisa aqui que, como usar no outro vídeo anterior, eu afirmei dentro da palavra que a astronomia, a química, a física, a geologia, a física, foram agregados como um elo na pasta do ensino maligno de Satanás. O que eu quero hoje passar para os irmãos? É que no capítulo 15 de São João, a Bíblia vai dizer que todo aquele que não tem Jesus nada pode fazer. Todo homem, quaisquer que seja, que ele não for liberto, que ele não for livre, ele tem por natureza, ele traz por natureza na vida dele um demônio. É bíblico isso. Jesus Cristo, na sua palavra, pela ação do Espírito Santo, ele nos revela isso. Que todo homem, que todo ser que não tem Jesus Cristo, não desceu as águas, não foi batizado, não recebeu o Espírito Santo, ele tem demônio na vida dele. Número 1. E eu quero aqui ler com os irmãos na Bíblia aonde está essa passagem. Que uma pessoa que não tem Jesus como seu Salvador, ele tem no mínimo um demônio na vida dele. Vamos ler hoje, vamos ler agora, na palavra do Senhor, junto. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 2, e o verso 14. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Observe que um astrônomo, ele tem letra, ele tem conhecimento de estudo, mas ele não tem o Espírito Santo. Logo, ele é uma porta de entrada para os demônios trabalhar em sua vida.
Quaisquer que seja o profissional da área da ciência, da física, da química, se ele não for liberto, se ele não for batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se ele não dá testemunho de uma pessoa liberta, uma pessoa livre, então essa pessoa tem demônio. E nós vemos que no mundo onde habitam os astrônomos, os químicos, os biólogos, as astrologias, lá eles são permitidos a divorciar-se, deixar sua esposa e morar com outra. E a Bíblia vai revelar que o homem que deixa a sua esposa e passa a ver no outro casamento com a sua viva, ele está em adultério. E o homem que está em adultério, ele está fazendo a vontade dos demônios. Logo, essa pessoa não tem entendimento das coisas de Deus. E assim se segue. Essas pessoas são pessoas devairadas. É bebida, é prostituição. Tem o conhecimento da didática, tem o conhecimento dos estudos, mas a sua vida em si é uma vida de pecado. Não respeita a Deus e não tem como. Então, portanto, as suas afirmações dentro dos seus estudos não são reais, não são verdadeiros. Porque Satanás transtorna o conhecimento, transtorna a verdade. Seja qual for este profissional, seja o químico, seja o físico, o matemático, o biólogo, o astrólogo, seja ele qual for, eles são porta onde Satanás habita nele, eles são casa onde Satanás habita na vida dele. E escreve como ele quer na vida dele. Por quê? Porque ele vai ter uma alma presa pelos demônios, os demônios vão governar a sua alma, como já falou aqui no vídeo anterior. O homem, quando tem uma presa, ele fica sujeito, ele fica escravo dos demônios, e os demônios governam a sua alma e automaticamente o seu corpo. Essa pessoa passa agora a ser um instrumento na operação maligna. É por isso que Satanás sustenta até o dia de hoje o Big Bang, né? Que a origem do mundo veio de uma explosão. A astronomia está aí para isso, para conciliar o mundo a esse entendimento maligno. Mas nós que entendemos a palavra do Senhor, nós não vamos nessa conversa, porque a Bíblia ela nos ensina completamente diferente e a gente entende a verdadeira razão pela qual e por quem foi criado o mundo. Então, meus amados, não tem como um psicólogo, um psiquiatra que não aceitou a palavra de Deus, não desceu as águas, não se batizou, não confessou os seus pecados, não recebeu o Espírito Santo, falar a verdade. Ainda que ele queira, ele não tem como, porque eles são um depósito do demônio. E Satanás escreve a história dele como quer na vida dessas pessoas. E ele as transmite para o papel, para que o povo creia. É como um escritor que escreve um romance, ele põe do jeito que ele quer. A inspiração dele é como ele quer. Ele escreve a mulher traindo ou não, o homem traindo ou não, ele põe do jeito que quer. Ele escreve o seu romance do jeito que ele quer. Se a pessoa escreve uma novela, ele escreve do jeito que quer. Então veja que é a inspiração de homem. Sabemos que a palavra do Senhor, ela é pura e verdadeira e não admite modificação. E esses homens, ele não tem sentença concreta acerca daquilo que ele está falando. Uma hora ele fala que a depressão é originada de uma perda, de um sofrimento de um passado. Ora diz que a depressão é originada de trauma. E eles ficam cada dia evitando, mas ele não tem um veredito. Eles não têm uma origem, logo são especulação no mercado. E as pessoas que têm as suas mentes governadas pelos demônios vão aguentar. Mas os santos não vão aguentar.
As santas não vão acreditar, porque eles conhecem a verdade. E a verdade já tem o libertado e o tornado livre. Para crer unicamente no Deus vivo, que criou o céu e a terra e tudo que nela há. Assim diz a Sagrada Escritura. E que devemos crer e confiar que Jesus Cristo é o autor e o consumidor, o autor e o consumidor da nossa fé. Então precisamos, irmão, ter esse entendimento. Satanás, ele tem essa facilidade de nos enganar por meio da literatura. Imagina que você pega um psicólogo, um psiquiatra, você leva um cidadão desse para a igreja e põe lá o nome de Deus, a mulher de Deus, para orar, se esses psicólogos não vão cair endemoniados. Não é porque não tem Deus. Mas no mundo dele é um mundo diferente. É o mundo que Satanás traçou para ele viver nele. O nosso mundo é um mundo externo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então Satanás ele traz, ele agregou, ele fez esse seleto da astronomia, da química, de vários outros, né? Astrologia, geologia, mundo ciência, Satanás usa para enganar a humanidade. E nós vemos isso aí acontecer. Satanás ele habita na escuridão. Ele habita no corpo do homem que está em treva. Satanás ele modifica as estruturas moleculares. Ele modifica a origem das células. Ele enfraquece as células, enfraquece o sangue. E é veredito. Quando você colhe um exame de sangue, um exame de fezes, um exame de urina, elas podem trabalhar nesses exames aí, modificando não só no acolhimento e também na decisão do médico. Satanás ele entra, faz com que a pessoa fique em transe e a pessoa escreve aquilo que ele ordena na mente dele. Satanás cega a pessoa. As pessoas sem Deus não vão entender isso. Muitos médicos estão depressivos. Muitas médicas depressivas. Isso são administrados por remédio. Eu quero contar aqui uma situação que acontecia comigo quando eu visitava, fazia visita nas casas. Eu visitava uma família e nós ia lá no domingo. A gente foi no domingo orando lá, e no próximo domingo o esposo dela e a sua filha já não estava mais. O esposo deixou ela e a sua filha se tornou-se lésbica. Então a gente começou a orar, a interceder por essa pessoa. E o que a gente ouviu dela foi estarrecedor. Essa mulher chegou a afirmar que um demônio aparecia para ela entre 9 horas do dia e 9h30. E ela via aquele demônio nu e falava para ela que a partir daquele momento ela seria só dele. E ela dizia que ela fazia sexo com ele ali na sala e ela alcançava o orgasmo. Você vê como é que é as coisas do diabo. Se você leva para a medicina, que remédio você tem para dessa mulher? Uma camisinha? Que remédio tem? É demônio. Só sai pelo da palavra do Senhor, só sai pelo nome de Jesus Cristo, só sai pelo sangue de Jesus Cristo. Então é preciso, meu querido, ter esse entendimento. Depressão é uma doença que é originada no espírito. Depressão é uma coisa maligna. Vamos parar de lutar contra a palavra do Senhor. Você que tem a palavra do Senhor, convide a partir de hoje, a partir de agora, todas as pessoas depressivas, seja qual for o grau de depressão que elas tenham, para a igreja, principalmente a igreja pentecostal de Deus do Amor, que tem a marca do sangue do Cordeiro. Convide, tenha mais foco nesse anúncio, em convidar as pessoas depressivas, as pessoas de surto psicótico, as pessoas neuróticas,
pessoas que estão nas drogas, para receber a vitória, para você ver o que vai acontecer. O que é que vai nascer nessas pessoas? Você pode ter certeza que dessa pessoa psicótica, dessa pessoa depressão, os demônios vão sair dela e ela vai ser obreiro, presbítero, diácono, pastor para a obra do Senhor. Vamos parar de ser menino no entendimento. Não vamos dar ouvido a psicólogo, a psiquiatra, a químico, que não sabe nem o que significa que é libertação. Estão presos pelos demônios. Se você pôr a mão na cabeça dele, ele cai endemoniado. Como é que a pessoa desse quer falar de coisas de depressão espiritual? Sabe? A Deus amor, a igreja escolhida, exatamente para tratar, curar essas pessoas. Não a igreja, mas o Espírito que habita nela. Então, os irmãos, em nome de Jesus Cristo, vamos se esforçar e convidar essas pessoas depressivas, as pessoas que estão se suicidando. Eu vi outro dia um psicólogo da Deus Amor, anunciando que ele é cristão, e dizendo que o primeiro sua depressão procurar um médico. Que procurar um médico coisa nenhuma, amado. E procurar a igreja. É lá, é na igreja pentecostal Deus Amor que essas pessoas vão receber a vitória. Não invente caminho para as pessoas se manterem no sofrimento. Por favor. Chame essas pessoas para a igreja. Quando você diz que o primeiro sinal de depressão leva essa pessoa para o médico, você está se aliando ao exorcismo. Você é um natural. Você não está na carne ainda. Por favor, você que é psicólogo, a Deus de amor, leia a Bíblia, busca o Espírito Santo, se encha de Deus, Deus vai te revelar. Não aumente o sofrimento das pessoas. Essa igreja tem um nome, Pronto Socorro de Jesus. Essa igreja foi levantada para acudir os oprimidos, as pessoas oprimidas pelos demônios. A opressão ela é originada na alma. E Satanás machuca essas pessoas. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Eu quero aqui, meus amados irmãos, você que mora em Guanás, você que mora no Tiradentes, que mora no Vila Holanda 2, que mora aqui no Pela 1, que mora aí no Jardim Soares, dia 23 agora, dia 24 de setembro, está dando-se uma vigília muito poderosa de poder ali na igreja do Áurea, da sucursal do Área. Quero convidar todos os meus irmãos, todos os jovens, que querem se encher da graça, do poder e querem receber vitória do Senhor. Vocês estão todos convidados. Nessa sexta-feira, a igreja estará aberta a partir das 23 horas. Convite mais um, convide o seu colega, o seu amigo, e nos faça lá essa visita. A vigília vai ter louvor, vai ter palavra, vai ter testemunho, vai ter libertação. Contamos com a sua presença. Aonde é que fica essa igreja Cooperador Paulo? Estrada do Iguatemi, 2029. É uma igreja que ele está localizada com fácil acesso, onde eu posso agora estar deixando uma referência. Se você vir ali, sentido Guanás para o Tiradentes, você vai encontrar um posto Ipiranga, de gasolina. Essa igreja fica a mais uns 30 metros. Na sua esquerda você vai ter um supermercado, um atacadão vencedor. Você chegando aí, nesse posto de gasolina e nesse supermercado, você logo já vai estar próximo à igreja. Estou esperando você sexta-feira, as portas estão abertas. Vá lá, receber a vitória, renovar os dons espiritual. A pandemia passou e muitos irmãos obedecendo a lei, isso obviamente é correto. Agora é hora de nós aproveitar o tempo perdido. Muito obrigado, Deus abençoe, receba a paz de Jesus Cristo.
Que Deus possa conduzi-lo em nome de Jesus Cristo com toda a verdade na face dessa terra, para que não venha ser enganado pelos demônios. Obrigado. Que a paz de Jesus Cristo esteja sobre você e sobre a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.